Você já reparou como algumas coisas simplesmente somem da nossa vida sem fazer barulho nenhum? Tipo, elas não acabam de uma vez. Não tem um momento exato em que você percebe que aquilo deixou de existir. Elas só vão sumindo aos poucos, sendo trocadas, substituídas, até que um dia você para, olha em volta e sente que alguma coisa está diferente, mas não sabe exatamente o que. Eu tive essa sensação esses dias. Tava voltando para casa, já era noite, tudo meio quieto, e do nada me veio uma lembrança muito específica. Não era de um momento importante, nem de alguma coisa grande. Era só a sensação de como a rua ficava antigamente. Aquele tom meio alaranjado, meio amarelado que tomava conta de tudo. Não era uma luz forte, nem perfeita, mas tinha alguma coisa ali que deixava tudo mais calmo, mais lento, como se o dia estivesse realmente terminando. E o mais estranho é que eu nem lembro quando isso mudou. Não teve um último dia dessas luzes, não teve uma despedida, simplesmente trocaram. Hoje em dia é tudo mais claro, mais branco, mais definido. E faz sentido, né? É mais eficiente, mais seguro, mais moderno. Só que ao mesmo tempo, parece que alguma coisa ficou para trás, porque aquela luz antiga não servia só para iluminar, ela criava um clima, um tipo de sensação que é difícil de explicar, mas que todo mundo que viveu isso meio que entende, sem precisar de muito esforço. Era aquela coisa de chegar em casa tarde, ver a rua iluminada daquele jeito, meio silenciosa, meio parada, e sentir que você podia só existir ali por um momento. Sem pressa, sem barulho, sem nada te puxando de volta para a realidade o tempo inteiro. Hoje parece que tudo continua ligado o tempo todo. A rua, as luzes, a cabeça, tudo. E talvez seja por isso que a gente sente falta, mesmo sem saber exatamente do que. Se isso já aconteceu com você, de lembrar de algo simples assim e sentir um negócio meio estranho no peito, já deixa um like aqui. Sério. Isso ajuda muito mais do que parece, e eu quero saber quantas pessoas também sentem esse tipo de coisa. E quando você para pensar com mais calma, não é só a cor da luz que mudou, é o jeito que a gente se sente nos lugares. Antigamente, a madrugada tinha uma presença diferente. Não sei explicar exatamente, mas parecia que o mundo ficava mais silencioso de verdade. Não só no som, mas na sensação mesmo. Era como se tudo desacelerasse junto. As ruas mais vazias, o ar mais parado, aquela iluminação suave espalhando sombra em vez de clarear tudo completamente. Tinha sempre um canto que você não enxergava direito, uma esquina meio apagada, uma parte da rua que sumia no escuro. E o curioso é que isso não dava medo, pelo menos para muita gente não dava. Tinha um tipo de conforto ali, um mistério tranquilo, como se o fato de não ver tudo deixasse o ambiente mais leve. Hoje é diferente. Você olha para a rua e vê tudo com clareza. Não tem muito espaço para o desconhecido. Não tem muito espaço para a imaginação também. Tá tudo ali exposto, direto, sem filtro. E não tô falando que isso é ruim. De verdade. Tem motivo para isso ter mudado. Segurança, tecnologia, eficiência, tudo isso faz sentido. Mas ao mesmo tempo parece que a gente trocou uma sensação por outra. E nem sempre a gente percebe essa troca acontecendo. A luz branca ilumina mais, ela mostra mais, mas ela também exige mais. É como se o ambiente nunca dissesse para você relaxar de verdade, como se estivesse sempre te mantendo alerta, meio ligado, meio pronto para alguma coisa. Já aquela luz antiga não, ela não te chamava, ela não gritava atenção, ela só deixava você ficar. E talvez seja por isso que ela marcou tanto. Não porque era melhor tecnicamente, mas porque ela criava espaço para pensar, para não pensar, para só existir ali por alguns minutos sem sentir que você precisava fazer alguma coisa. E é estranho perceber que isso foi sumindo. A gente nem percebeu na hora. E tem uma coisa que é meio difícil de colocar em palavras, mas que faz muita diferença quando você começa a reparar. Não é só a iluminação em si, é o jeito que ela interage com tudo ao redor. Aquela luz mais amarelada não iluminava de forma direta, ela se espalhava. Batia no asfalto, nas paredes, nos carros e voltava de um jeito mais suave. As sombras não eram duras, não eram recortadas. Elas meio que se misturavam com o ambiente, criando uma transição mais natural entre o claro e o escuro. E isso muda completamente a forma como a gente percebe o espaço.
Uma rua simples que de dia não tem nada de especial. À noite ganhava outra cara. Ficava mais profunda, mais interessante, quase como se tivesse uma camada a mais ali. Não era só o lugar físico, era a sensação que ele passava. O asfalto molhado, por exemplo, refletindo aquela luz amarela. Aquilo era outra coisa. Não parecia só uma rua depois da chuva. Parecia uma cena, um momento. Algo que você olhava por alguns segundos a mais, mesmo sem saber porquê. E aí entra uma parada curiosa. Porque muita gente, quando vê esse tipo de imagem hoje, sente nostalgia. Mas outras pessoas sentem o contrário. Sentem um certo desconforto, até medo. E isso é interessante, porque mostra que não é só a luz, é o que a gente associa a ela. Para quem cresceu vendo esse tipo de ambiente, aquilo pode lembrar calma, infância, momentos simples. Para outra pessoa, pode parecer estranho, meio vazio, até inquietante. Só que mesmo quem acha esquisito, geralmente reconhece que tem algo ali, alguma coisa diferente, difícil de ignorar. Talvez seja esse equilíbrio entre o visível e o invisível. Você consegue ver o suficiente para se orientar, mas não tudo. Ainda existe espaço para a imaginação completar o resto. Hoje em dia, esse espaço praticamente não existe mais. A iluminação moderna é pensada para eliminar isso, para deixar tudo claro, definido, funcional. E de novo, faz sentido, mas ao mesmo tempo, quando tudo é visível o tempo inteiro, parece que a experiência fica mais rasa, mais direta. Você olha, entende e segue. Não tem muito o que sentir além disso. Antes não. Antes você ficava um pouco mais, observava mais, talvez até sem perceber. E é engraçado como coisas simples assim acabam moldando a forma como a gente lembra do passado. Não são só os eventos grandes. Às vezes é a cor de uma luz, o jeito que ela batia na rua, o silêncio de uma madrugada que ficam marcados. Se você parar agora e puxar alguma lembrança da sua infância ou adolescência à noite, repara nisso, na cor, no clima, na sensação. Provavelmente tem mais coisa ali do que você lembrava. E se tiver, comenta também. Quero ver como isso aparece para outras pessoas, porque cada um guarda esse tipo de memória de um jeito diferente. E quando a gente começa a comparar mais diretamente, fica ainda mais claro como essa mudança não foi só estética. Foi quase uma troca de comportamento sem a gente perceber. A luz branca que domina hoje tem uma função muito específica. Ela não foi feita para criar clima, nem sensação. Ela foi feita para mostrar, para deixar tudo visível, tudo nítido, tudo funcional. E nisso, ela é perfeita. Hospital, rua movimentada, estacionamento, qualquer lugar onde você precisa enxergar bem. Ela resolve. Só que ao mesmo tempo, ela meio que tira aquela camada que existia antes. Porque a luz branca não cria sombra do mesmo jeito. Ela corta, ela define, ela separa o claro do escuro de forma muito mais direta. Não tem aquele meio termo, aquele degradê suave que deixava as coisas mais ambíguas. E talvez seja por isso que ela passa uma sensação mais ativa, mais ligada, como se o ambiente nunca estivesse realmente descansando. É difícil explicar, mas pensa assim, você entra num lugar todo iluminado com luz branca, você automaticamente fica mais alerta, mais acordado, mais atento ao que está acontecendo. É quase automático. Agora compara com um ambiente com luz mais quente, mais suave, o corpo reage diferente. Você relaxa sem perceber, a respiração muda, o ritmo desacelera um pouco. Parece que o próprio espaço te permite ficar mais tranquilo. E isso não é só impressão. A forma como a luz bate no nosso olho, a forma como ela reflete nas superfícies, tudo isso influencia como a gente se sente. Não é só visual, é físico mesmo. Só que aí entra a parte curiosa de tudo isso. A mudança não aconteceu porque alguém quis tirar o clima das coisas. Aconteceu porque a tecnologia evoluiu, porque precisava economizar energia, melhorar a visibilidade, aumentar a segurança. E tudo isso faz total sentido. Só que no meio desse processo, algumas sensações simplesmente deixaram de ser prioridade. Não porque não eram importantes, mas porque não eram mensuráveis.
Você não consegue medir aconchego em números. Não dá para colocar sensação de calma numa planilha. Então, naturalmente, isso vai ficando de lado. E aí, quando você percebe aquilo que fazia parte do seu dia a dia por anos, simplesmente não está mais lá. Não teve erro, não teve decisão errada. Só foi substituído. E talvez o mais estranho seja justamente isso, não foi tirado de você, só deixou de existir. Se você parar para pensar, isso não acontece só com iluminação, acontece com um monte de coisa que a gente cresceu tendo como normal e que hoje simplesmente não existe mais do mesmo jeito. E quando você percebe, dá aquela sensação meio difícil de explicar. Não chega a ser tristeza, mas também não é neutro. E talvez o mais curioso de tudo isso é que a gente só percebe depois. Ninguém na época parou para pensar, caramba, estão trocando as luzes, isso vai mudar a forma como eu me sinto andando na rua à noite. Isso simplesmente não passou pela cabeça. Era só mais uma mudança comum, prática, quase invisível no meio de tantas outras. Mas o efeito ficou. E isso diz muito sobre como a gente vive as coisas. A maior parte do que marca a gente não vem de decisões conscientes. Vem de repetição, de convivência, de estar ali todos os dias, sem dar muita atenção, até que aquilo vira parte de quem você é. Aquelas noites com luz amarela, por exemplo, não eram especiais na hora, eram só noites comuns. Voltar para casa, andar pela rua, ver as mesmas casas, os mesmos postes, o mesmo caminho de sempre. Só que hoje, quando você olha para trás, parece diferente, porque não é só a lembrança do lugar, é a lembrança de como você se sentia naquele lugar. E aí entra a nostalgia. Não aquela nostalgia exagerada de achar que tudo era melhor antes, mas aquela mais silenciosa, mais honesta, que não tenta comparar, só reconhece que tinha algo ali que não existe mais do mesmo jeito. E isso não significa que o presente seja pior, só significa que ele é diferente. A gente ganhou muita coisa com o tempo, mais tecnologia, mais conforto, mais segurança em vários aspectos. Só que junto disso, algumas experiências foram ficando mais raras, mais difíceis de encontrar. E quando elas aparecem, mesmo que por um instante, dá para perceber na hora. Tipo quando você passa por uma rua que ainda tem aquele tipo de iluminação mais antiga, ou quando a luz bate de um jeito específico por causa da chuva, ou de um reflexo, e por alguns segundos parece que o tempo desacelera. Você não precisa nem pensar muito, só sente. E isso é estranho porque não tem explicação lógica forte ali. Não é algo grandioso, é só familiar. Talvez seja isso que mais marca. Não o que impressiona, mas o que parece casa. E no meio de tanta coisa mudando o tempo todo, essas pequenas sensações acabam ficando mais raras e mais valiosas também. E é engraçado como a gente só dá valor quando percebe que aquilo não é mais comum. Não porque alguém tirou, mas porque o mundo seguiu outro caminho. E a gente foi junto, sem nem perceber direito. E no meio de tudo isso, tem uma coisa que talvez seja a mais estranha de perceber. A tecnologia, no fim das contas, não fez nada de errado. Pelo contrário, ela resolveu problemas reais, iluminou melhor as ruas, deixou tudo mais visível, mais seguro, mais eficiente. Se você olhar de forma prática, faz todo sentido essa mudança ter acontecido. Era inevitável até. Só que, ao mesmo tempo, nem tudo que importa é prático. Tem coisa que não entra em cálculo, não entra em economia de energia, não entra em melhoria de desempenho. E mesmo assim, faz diferença. Aquela iluminação mais antiga, por exemplo, não era perfeita. Distorcia cores, deixava algumas partes mais difíceis de enxergar, espalhava a luz de um jeito menos controlado. Tecnicamente, ela tinha várias falhas, mas eram justamente essas falhas que criavam a sensação. O fato de não ver tudo claramente, o fato da luz não ser tão direta, o jeito como ela refletia no ambiente. Tudo isso construía uma experiência que hoje é difícil de reproduzir, porque a lógica atual é outra. Hoje tudo precisa ser otimizado, claro, definido, funcional, e nisso a gente avançou muito. Só que, nesse processo, a gente acabou perdendo um pouco daquele espaço onde as coisas não eram tão exatas. E talvez seja isso que causa esse sentimento estranho. Não é que a gente queira voltar para trás, não é isso,
mas existe uma diferença entre melhorar algo e substituir completamente o tipo de experiência que aquilo proporcionava. E quando essa substituição acontece sem a gente perceber, o impacto vem depois. Vem quando você se pega lembrando de algo simples, sem importância aparente, e sente que aquilo carregava mais coisa do que parecia na época. E isso não é só sobre luz, é sobre como várias pequenas partes da nossa vida vão sendo ajustadas, atualizadas, melhoradas. E no meio disso, algumas sensações ficam pelo caminho. Não porque alguém decidiu tirar, mas porque não eram prioridade e talvez nunca fossem. Mesmo assim, elas existiam e marcaram. E é por isso que quando a gente encontra algo parecido hoje, mesmo que seja raro, chama atenção na hora, porque de alguma forma aquilo ainda conversa com uma parte da gente que não mudou tanto quanto o resto. E no fim das contas, talvez não seja realmente sobre a luz, talvez seja sobre o tipo de momento que existia ali, porque quando você lembra dessas cenas, a rua meio vazia, o silêncio da madrugada, a luz mais suave espalhada pelo chão, não é só o visual que vem a sensação junto. Vem o jeito que você se sentia naquele espaço, naquele tempo, sem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era mais simples. Não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de ter menos ruído, menos estímulo, menos coisa puxando sua atenção o tempo inteiro. E isso faz falta. Não necessariamente a luz em si, mas o que ela representava, o tipo de ambiente que ela ajudava a criar. Um lugar onde você não precisava estar fazendo nada, não precisava resolver nada, não precisava pensar em tudo ao mesmo tempo. Só estar ali já era suficiente. Hoje é mais difícil encontrar isso. Não impossível, mas mais raro, porque tudo ficou mais rápido, mais claro, mais direto. E junto com isso, a gente acabou perdendo um pouco dessa pausa natural que existia antes, mesmo sem perceber, mas ao mesmo tempo, essas coisas não desapareceram completamente. Elas ainda aparecem de vez em quando, num reflexo de luz na rua depois da chuva, num lugar mais quieto à noite, num momento em que tudo desacelera por alguns segundos e você sente algo familiar, mesmo sem saber exatamente por quê. E talvez seja isso que mantém essa sensação viva, não como algo constante como era antes, mas com pequenos fragmentos que ainda aparecem no meio do caminho, o suficiente para lembrar que aquilo existiu e que, de alguma forma, ainda existe, só que mais escondido. E se você parar para reparar um pouco mais no seu dia a dia, talvez você comece a perceber esses momentos também. Eles são sutis, passam rápido, mas estão lá, e às vezes, só de notar, já muda alguma coisa. Se esse tipo de coisa também te pega de vez em quando, deixa um like, não precisa nem pensar muito, só para eu entender quantas pessoas também sentem isso. E se quiser, comenta o que mais te dá essa sensação hoje. Pode ser qualquer coisa, um lugar, uma música, um momento específico. Eu vou ficando por aqui. Boa noite e bons sonhos.